por você ter vindo celebrar conosco 2 anos de MEVD. Nós estamos extremamente felizes, extremamente alegres por este grande dia e poder contar com você para celebrar conosco é uma grande satisfação para nós. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Alguém quer ouvir a palavra de Deus nessa manhã? Glória a Deus, sei que Deus tem uma palavra para você. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler então a palavra de Deus, vamos ler alguns trechos bíblicos. Êxodo, capítulo de número 25, versículo de número 40. E vamos ler Êxodo, capítulo de número 40, versículo de número 16. Glória a Deus. Ok. Vamos lá. Alguém está aí com o seu bloco de notas? Família MEVD, o bloco de notas está lá? Ok, glória a Deus por isso. Qual é o outro princípio? Enquanto ministramos, o que acontece? Estamos a tirar lições, estamos a tirar que sujeitos de... Para nós orarmos ao longo da semana, à luz da palavra que recebemos, vamos receber hoje, amém? Então aplica isso, esse é um princípio para nós. Vai lá, Êxodo capítulo número 25, versículo 40, diz assim: vê, pois, que tudo faças em conformidade com o modelo que te foi revelado no monte. Aleluia. Vê, pois, que tudo faças em conformidade com o modelo que te foi revelado no monte. Êxodo 40, versículo 16. 40, 16. Moisés realizou, tudo em conformidade com o que o Senhor lhe havia ordenado. Glória a Deus. Vamos lá associar a isto livro de Êxodo ainda mesmo, né? O capítulo número 36. Vamos ler o versículo 1 até o versículo número 7. Êxodo 36, 1 a 7, diz assim. Eu consigo ter a versão que diz assim: Bezalel e Oliab trabalharam. Quero aquela versão. Depois vamos voltar nessa, mas quero aquela. Ok, boa. Assim trabalharam Bezalel e Aholiab e todo homem hábil. Diga comigo, trabalharam. Todo homem hábil, a quem o Senhor deira habilidade e inteligência. Diga ao Senhor, deira. Ok. Para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário. Diga, saberem. Ok. Segundo o que o Senhor havia ordenado. Diga, ordenado. Ok. Vai. Moisés chamou Bezalel e a Aholiab e a todo homem hábil, cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria. Aleluia. Isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Diga, o impeliu. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Diga, cada manhã, ofertas voluntárias. Ok? 4. Então deixaram cada um a obra que fazia. Interessante isso aqui, né? Soou bem agora para mim. Deixaram cada um a obra que faziam e vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário. Ok? Versículo 5. E disseram a Moisés: o povo traz
muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Ok? 6. Então ordenou Moisés e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obras alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Ok? 7 e último, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Se você tem alguma coisa na mão, pousa, e eu gostaria que você dê uma salva de palmas pela palavra de Deus. Ok, nós estamos em dia de festa, em dia de aniversário, e normalmente datas como essas são datas para reflexões, data para balanços, análises e data para projeções, né, de coisas que nós queremos viver daqui para frente. Como igreja, nós temos motivos para refletir, motivos para fazer balanços, motivos para se motivar para os próximos anos que nos esperam. O ano passado tivemos uma palavra muito direcionada nesse sentido, né? Uma palavra de aniversário. E esse ano não vai ser diferente, nós vamos ter uma palavra também de aniversário. Palavra de aniversário, digo, uma palavra para refletir, uma palavra para nos fortalecermos, uma palavra para pegarmos alguma direção naquilo que o Senhor tem para fazer nesta igreja, em nós e através de nós, nesta grande visão que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Amém? Amém, igreja? Ok, então essa é a direção que eu tenho para a mensagem de hoje. E, como sabem, nunca é fácil, né, encontrar algo para trazer para os amados. Em meio a muita coisa que pode se falar, nós temos sempre o desafio de trazer exatamente aquilo que a igreja precisa, apesar de termos muitos outros conteúdos. Então, temos aqui o que Deus colocou no nosso coração para trazer à igreja MEVD neste dia de aniversário, que está baseado debaixo do tema Respondendo à Visão. Amém? Alguém pode repetir isso? O ensaio foi bonito. 1, 2, 3. Ok, esse é o tema que eu trago para o MEV de hoje. Respondendo à visão. Ok? Respondendo à visão. Quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, nós vamos perceber alguma coisa muito interessante. O homem como tal não tem uma visão própria. O homem responde à visão de Deus. O homem como tal não tem um plano próprio. O homem responde o plano de Deus. O homem não tem uma vontade própria. O homem responde à vontade de Deus. Mesmo quando nós pensamos que nós temos o livre-arbítrio de fazer o que nós queremos, mas ainda assim esse livre-arbítrio está confinado àquilo que Deus desenhou para que cada um de nós possa viver e manifestar. Então, a verdadeira vida do homem, no fundo, é viver uma vontade que pode pensar que seja a sua, mas que responde à vontade de Deus, que responde à visão de Deus, ok? Então, o homem é chamado sempre a responder à visão de Deus, à vontade de Deus e o querer de Deus. No fundo, o que eu estou a querer dizer é que a nossa vida é chamada a responder à visão de Deus. A nossa vida é chamada a responder aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o desejo do coração de Deus. E se isso é verdade, essa igreja foi criada, foi fundada não com outro objetivo, mas com o objetivo de responder à visão de Deus, com o objetivo de responder à vontade de Deus. Se há alguma coisa que talvez possa fazer alguma confusão em querer perceber detalhes da visão deste ministério, você podia ficar simplesmente com essa verdade.
fomos chamados para responder aquilo que é a visão de Deus, aquilo que é a vontade de Deus. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vou ver que Deus sempre andou nessa direção, sempre andou nessa perspectiva. Mesmo na criação do homem, Deus criou o homem para que o homem respondesse à sua vontade. Deus criou o homem para que o homem respondesse à sua própria visão. E quando nós vemos para a palavra de Deus, nós vamos perceber claramente, logo pela maneira como Deus cria o homem. A Bíblia diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Se o homem criado à sua imagem, conforme a sua semelhança, significa que já foi criado aí um limite para o seu viver, e esse limite para o seu viver não era outro a não ser responder à essência dele, que era ser a imagem e semelhança de Deus, responder à vontade de Deus, responder àquilo que era a visão de Deus. Esse sempre foi o plano e a vontade de Deus para o homem. E louvado seja o nome do Senhor, nós vamos ver Deus a andar com algumas personagens na Bíblia com essa ideia. E a primeira grande personagem não deixa de ser Adão, né? Deus chamou Adão e Deus deu governo da terra, deu governo do jardim nas mãos de Adão, com o auxílio de sua própria esposa. Eles deviam fazer tudo conforme a direção de Deus, tudo conforme a orientação de Deus. Eles não tinham nada para fazer por si próprio. Até porque quando tentaram fazer da maneira deles, ou da influência, com a influência do diabo, né, deu zebra, como nós falamos, né, na nossa linguagem terra a terra. Então, eles eram chamados a viver dentro dos limites de Deus, dentro da visão e do propósito e do plano de Deus. Só que nós vamos ver que Adão e Eva vão falhar, né, nesse aspecto e Deus vai restaurá-los, mas de alguma forma, alguma coisa já tinha ficado beliscado. E Deus agora está a procurar alguma forma, algum caminho de trazer novamente o homem à intimidade e à comunhão com ele. E Deus vai criar uma linhagem que vai avançar para Abel, e depois vai para Sete, e depois vai para Enos. Mas lá à frente nós temos um outro nome que é mais sonante, que é o nome de Noé. Noé, a Bíblia diz que Noé andou com Deus, e a Bíblia diz que Noé era justo, andou com Deus em meio aos seus contemporâneos. A Bíblia diz que Noé temia a Deus, era um homem íntegro. Aleluia, aleluia, igreja. Ok, então Noé era essa pessoa. Mas se nós analisarmos bem a vida de Noé, nós vamos perceber que Noé não vivia nada se não responder àquilo que era a visão e o propósito de Deus. Por quê? Porque a terra toda estava distante desse propósito, distante dessa visão, distante desse plano, tanto é que Deus decidiu destruir o mundo e decidiu ficar só com Noé. Por outras palavras, só Noé estava a responder à sua vontade, só Noé estava a responder à sua visão. Então Deus disse, vê que Deus decide destruir tudo só para manter a sua vontade dentro daquela pessoa que estava alinhado com a visão e o propósito dele. Deus destrói tudo e começa uma nova terra com Noé. Só que o estranho é que esse Noé mal sai da arca, já volta a se desviar. Isso vai mostrar a verdadeira realidade de que tinha acontecido com Adão. O homem tinha exatamente se perdido, o homem tinha exatamente se corrompido. Apesar de Deus ter destruído o mundo todo e deixar só uma pessoa que no seu entendimento estava alinhado a ele, ainda assim, dentro desse homem, ainda tinha algum mal, ainda tinha alguma coisa que feria aquilo que é o propósito e a visão de Deus. Então Deus está à procura de alguém para ele estabelecer aquilo que é a sua própria vontade. E Deus aí avança para uma outra personagem que eu quero trazer para você, que é Abraão. Deus vai chegar a Abraão, diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que Deus está a dizer para Abraão: bendita será todas as nações da terra, engrandecerei o teu nome. E Deus prometeu uma terra, aqui começa, Deus prometeu uma terra a Abraão, uma terra para os seus descendentes. Ou seja, o objetivo de Deus era tirar Abraão de um lugar e levá-lo para outro lugar, tirá-lo de uma terra e levá-lo para uma outra terra que seria dado a ele, não só a ele, mas aos seus descendentes. Por quê? Porque Deus tinha uma visão, um plano, um propósito para materializar, que havia fracassado desde Adão. Tentou recuperar com Noé, fracassou novamente, e Deus começa um novo projeto com Abraão. Então esse novo projeto era levá-los para uma terra que Deus havia prometido. Então Deus vai andando com Abraão dentro dessa
perspectiva, né? Levá-lo para uma outra terra. Só que a Bíblia vai mostrar que esse plano não termina com Abraão. Deus vai avançar com Isaac, vai avançar com Jacó, e com Jacó vai se estabelecer uma nação, que é a nação de Israel. E Deus está a cumprir o seu propósito. Deus quer cumprir o seu propósito especificamente também por meio dessa nação. Só que essa nação se desalinha novamente também à presença de Deus, e eles vão parar no Egito. E no Egito eles estão na escravidão, e eles ficam ali mais de 400 anos na escravidão. Mas como a visão de Deus não pode falhar, como a vontade dele não pode ficar para trás, demorou anos e anos, mas ainda assim Deus foi atrás da sua visão, ainda assim Deus foi atrás do seu propósito, ainda assim Deus foi atrás da sua vontade. Eu quero abrir aqui um parênteses para dizer para alguém: Deus vai sempre atrás do seu propósito, Deus vai sempre atrás da sua visão, Deus vai sempre atrás da sua vontade. Deixa eu lhe dizer, não vale a pena fugir da visão de Deus, nem da sua vontade, nem do seu propósito, porque Deus vai sempre atrás da visão dele, Deus vai sempre atrás daquilo que é o seu propósito. E deixa eu lhe dizer, se você está sentado aqui hoje, pelo menos hoje, para ouvir uma palavra como essa, é para lhe dizer que Deus está ali despertar, para lhe dizer que Ele tem uma visão contigo, Ele tem um plano contigo, Ele tem uma vontade contigo, Ele tem um propósito contigo. Não vale a pena fugir. E deixa eu lhe dizer, nem que você não fuja, ainda que haja lutas e adversidades, para que essa visão se cumpra, ela vai se cumprir, porque fiel é aquele que dá visão, fiel é aquele que traz a provisão, fiel é aquele que cumpre suas promessas e estabelece sua vontade nas nossas vidas, e Ele não pode falhar. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu não sei se nessa sala tem alguém que tem alguma promessa de Deus, que tem alguma visão de Deus, que tem algum propósito de Deus. Deixa eu dizer, isso não vai falhar, isso não vai bater na rocha. Você precisa apenas se alinhar a Deus. Ele é fiel para cumprir o seu propósito e a sua própria vontade. Demorou 400 anos, mas Deus foi atrás da sua visão, do seu propósito e da sua própria vontade. E o que é que vai acontecer? Deus levanta alguém para fazer cumprir aquilo que é o propósito. Deus levanta Moisés, e Deus vai tratar com Moisés de uma forma muito especial. Moisés vive 120 anos, mas a vida dele é separada em 3 fases. Egito, ok? O tempo que ele vai ficar com seu sogro, Jetro, e os outros 40, né? Que ele vai praticamente estar a conduzir o povo de Israel até muito perto de fazê-los entrar até a terra prometida. Mas aqui eu citei para você 4 personagens. Quais são? Adão, Noé, Abraão e Moisés. No fundo, Deus está aqui a mostrar uma maneira de funcionar com os homens, de maneiras a trazer o cumprimento da sua vontade ou da sua visão. Ou seja, a maneira que Deus trabalha para fazer cumprir a sua visão, o seu propósito e a sua própria vontade, não é outra senão por meio de relacionamento. Diga comigo, relacionamento. Deus é um Deus que cumpre sua vontade, sua visão, mas por meio de quê? Relacionamento. O que significa isso? Deus não é um pai chato, maluco, e que chega diretamente e diz, faz isso. Deus não é um marido, deixa aqui contextualizar, que passa as noites nas farras, chega às 4 horas e vem em casa ainda quer chatear a mulher para ter relações. Deus nem é assim. Deus é um Deus que se relaciona, e por meio do relacionamento Ele estabelece sua vontade, Ele estabelece seu querer, Ele estabelece o seu propósito. Deixa aqui abrir uma janela para te dizer, não tem uma outra forma de você viver a vontade de Deus, o propósito de Deus e a visão de Deus, a não ser por meio de relacionamento. Olha, tem pessoas que estão à espera que Deus bata martelo na vida dele, para ele ver coisas acontecer, ou para ele se alinhar. Deixa eu dizer, Deus estabelece a vontade dele por meio de relacionamento. Sempre foi assim. Se você está a fugir se relacionar com Deus, se você não quer se relacionar com Deus, você está a se colocar distante daquilo que é a vontade, o propósito e
a visão de Deus. Porque o meio de Deus estabelecer sua vontade, seu propósito e sua vontade é por meio de relacionamento. E aonde há relacionamento, irmãos, há intimidade. E não há verdadeira intimidade aonde não há presença. Relacionamento precisa de intimidade, mas intimidade precisa de presença. Por isso que Deus cria Adão e Eva para se relacionar com eles, mas a maneira de Deus se manifestar nele é colocar o seu próprio espírito dentro deles. Ou seja, eu vou se relacionar com vocês, porque eu quero ter intimidade com vocês. Mas para confirmar essa intimidade, eu me coloco dentro de vocês, para estar muito próximo de vocês. Porque todo relacionamento deve levar a alguma intimidade. E a verdadeira intimidade cobra presença. Adão tinha a presença de Deus dentro dele, pelo Espírito de Deus. Mas a Bíblia diz que no dia que ele pecou, Deus nos versículos seguintes, capítulo seguinte de Gênesis vai dizer, Deus vai dizer assim: o coração do homem está corrompido completamente, o meu Espírito já não habitará nele. Ou seja, Adão tragou os princípios de relacionamento, e esses princípios de relacionamento quebrou a intimidade, e porque se quebrou a intimidade, a presença de Deus saiu nele, e Deus começou a se relacionar com homens de maneiras a trazer a presença dele, vindo, indo, mas esse não é o propósito original de Deus. O propósito original de Deus é habitar no homem, estar com ele, intimidade e comunhão com ele. Ou se você está longe de Deus, deixa eu te dizer, Deus te quer ver perto, Deus te quer ver na intimidade, na comunhão, na presença. Chega perto, por favor, para de viver longe e distante de Deus. Deus quer se relacionar contigo, Ele quer te abraçar, Ele quer tomar um pequeno almoço contigo, almoço contigo, jantar contigo, quem na escola contigo, quem no trabalho contigo, quem está no ministério contigo. Se relaciona com Ele, vai na intimidade, vai na comunhão. Este é o plano. Deus estabelece sua vontade por meio de relacionamento. E a Bíblia diz, e Noé andou com... Isso aqui, irmão, relacionamento. Aleluia. E Deus vai tirar Abraão de uma terra para levá-lo para uma outra terra que ele não sabia. Se Abraão não sabia, foi naquela terra como? Sendo conduzido por Deus. E se está sendo conduzido por Deus, o que está acontecendo aí? Relacionamento. Se Abraão não conhece o caminho, significa que Deus está lhe dizendo, vai daqui, vai daqui, vai daqui. Há pelo menos um relacionamento de direção, há pelo menos um relacionamento de condução. Deus se relaciona para estabelecer sua vontade. E a Bíblia vai mostrar um Moisés que quer se... Olha só, isso é forte. Um Moisés que quer se introduzir para o cumprimento da vontade de Deus no seu povo, mas que não tem relacionamento com ele. Deu boom. Dia que Moisés tentou ir se meter no plano de Deus para tentar ajudar Israel a sair do Egito, não funcionou. Sabe por quê? Era alguém sem relacionamento com Deus, tentando querer fazer cumprir a vontade de Deus. Não funciona. Quando você não tem relacionamento com Deus, não se coloca na posição de tentar fazer cumprir a vontade de Deus, não vai dar certo. Moisés bateu na rocha quando ele tentou fazer dessa maneira. E ele vai parar até Midian e vai estar lá com seu sogro Jetro, que nós vamos ver à luz da Bíblia, tinha alguma intimidade com Deus. Eu acredito que Moisés aprendeu umas boas lições de relacionamento com Deus com Jetro. Não só com Jetro, até mesmo com a sua própria mulher, que ele arranjou, filha de Jetro. Porque a Bíblia diz que quando Moisés vai sair do encontro com Deus, tentando ir libertar o povo de Israel, Deus lhe aparece no meio do caminho para lhe matar, sem mais, sem menos. Eu acredito que Moisés ficou assim, mas o que está acontecendo? Eu estou aí cumprir a vontade dele, ele quer me matar. Deixa eu lhe dizer, nem todas as vezes que você estiver no caminho certo para ir fazer o que é certo, quando você não está associada à revelação certa, a coisa não funciona. Há pessoas abrindo igreja, é certo, abrindo ministério, é certo, mas na revelação errada, Deus vai vir te matar. Ninguém vai vir te matar, não vai ser o governo a te matar, não vai ser os teus colegas a te matar, o próprio Deus vai te matar. Porque ainda que você esteja na direção certa, mas com revelação errada, o próprio Deus te aparece para te matar. Deus apareceu para matar Moisés e ele não entendeu. Sabe por quê? Não tinha
direção certa, mas que lhe falta a revelação certa. Que o céu se abra hoje, os teus olhos se abram hoje, os olhos do teu coração se abram hoje, para você perceber a verdadeira revelação de Deus, a verdadeira vontade e o propósito de Deus. E não tem como nós experimentarmos a vontade de Deus, a não ser Ele nos revelar a sua vontade. Oh, aleluia! A Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo para Pedro, como assim? Não, o meu Pai que está no céu te revelou. Não tem como perceber a vontade de Deus, a não ser por meio da revelação. E a verdadeira vontade de Deus que pode se perceber, não é outra a não ser Jesus. No dia que Pedro entendeu que de facto Jesus era o Messias, Jesus disse, não é possível me entender com a revelação daqui, não é possível me entender com o pensamento daqui, só pode ser meu Pai que te fofocou, só pode ser meu Pai que te revelou. Deixa eu dizer que Deus abre os céus e te revele coisas nesse dia, te revele verdades ocultas nesse dia, revelações que você não pode receber da terra, direções que você não pode receber de um homem, vem diretamente de Deus. Aleluia! Deus se revela por meio de relacionamento. Revela a sua vontade. Deus traz revelação para manifestar, Deus revela as coisas para trazer a sua vontade. E Ele cumpre essa vontade por meio de relacionamento. E Moisés vai ter um tempo de relacionamento com Deus. Aquele tempo que ele vai carregando as ovelhas, Deus está para estar com ele. E Deus finaliza o trabalho. Eu gosto do texto. A Bíblia diz que Moisés chegou ao extremo do deserto. Não é que Moisés não tinha alguma experiência com Deus durante aquele tempo. É que Moisés tinha chegado no pico do relacionamento dele com Deus, onde Deus disse, chega de eu começar a te falar terra a terra. Vou te mostrar maravilhas. Já chegaste no extremo do deserto. Quando Moisés vira, vê uma sarça ardendo sem ser consumida. Ele diz assim, mas o que isso que está acontecendo? Moisés está a ter o que, irmãos? Uma visão. Mas isso é que sarça ardendo sem ser consumida? Não, eu me chegarei para lá. Ele ouviu uma voz e disse, ei Moisés, não te achegues aqui. Retira as sandálias, porque a terra que estás é terra. Há muita gente querendo, chegando na sarça calçado, não funciona. Não se chega na sarça calçado. Para se chegar na sarça tem que se ir descalço. Pastor, estás a dizer que tem muita gente querendo chegar às coisas de Deus sem se desfazer das suas coisas. Há muita gente querendo se chegar às coisas de Deus sem se desfazer daquilo que são as suas más intenções. A obra de Deus não se faz com tuas vontades, com tuas intenções. Vou abrir igreja para ficar rico. Vais ter problemas sérios, mano. Não tem a ver com ficar rico. Não tem a ver com ficar famoso. Tem a ver com cumprir uma visão que é do céu, uma vontade que é do alto e que não é daqui. Não se achega às coisas de Deus com as tuas coisas. Se achegue às coisas de Deus segundo a visão que Ele está a te mostrar. Retira as sandálias. Se achegue à visão de Deus segundo a voz que você está ouvindo a visão. Retira as sandálias. E Moisés vai chegar. E Deus começa a falar com Moisés. E Deus dá uma missão para Moisés ir para o Egito e tirar de lá o povo de Israel. Moisés viveu um tempo de relacionamento com Deus e Deus lhe dá uma visão e essa visão corresponde à vontade que Deus quer manifestar. Relacionamento, revelação, vontade de Deus para tirar o povo de Israel do Egito. Até aqui estamos juntos? Deus manifesta a sua visão, sua vontade, seu propósito por meio de relacionamento. Ok. Posto isso, eu penso que eu tenho caminho agora para começar a andar. Vai. Nós lemos Êxodo capítulo de número 25, versículo 40 e Êxodo capítulo 40, versículo de número 17. O que nós temos ali? Volta aí e me dá novamente o Êxodo. O primeiro versículo que nós lemos. 25, versículo 40. Diz assim: vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Ponto de situação aqui. O que está acontecendo? Moisés já foi no Egito, já tirou o povo de Israel, já passou pelo Mar Vermelho,
está no deserto agora, mas Deus vai lhe aparecer e vai lhe dar uma visão. A visão no monte era para que ele estabelecesse no deserto um tabernáculo. Um tabernáculo. Mas agora vê o que está acontecendo. Algo interessante. Moisés andava com o povo, ou pelo menos o povo andava com Moisés e com Deus, sendo conduzido por uma nuvem de glória e por uma coluna de fogo ao longo do deserto. Essa era a maneira de eles caminharem. Mas o que acontece? Deus dá uma visão, Deus dá detalhes dessa visão, a centímetros, a metros aí definidos, côvados e não sei o que, tipos de materiais que tinham que ser usados, ok? Tipo de tecido, cores a serem usadas. Deus havia revelado tudo a Moisés numa visão. E Deus, depois de revelá-lo, vai lhe dizer essas palavras: Oye, vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, eu te dei muitos detalhes, mas atenção, não é porque tem muito detalhe que você vai fazer as coisas zengene, zengene. Não é porque tem muito detalhe que você vai fazer as coisas avulsa. Deixa eu te dizer, o chamado de Deus na tua vida pode ter muitos detalhes, mas mesmo assim, você é chamado a fazer tudo segundo o modelo que te foi mostrado. Não sei se alguém está entendendo. Simão, tem pessoas que já não estão a fazer segundo o modelo que lhes foi mostrado. Quando Deus lhe chamou, lhe mostrou o ministério, lhe mostrou almas. Agora hoje, ele só está a ver carro, Obama. Ele só está a ver casa na centralidade. Ele só está a ver multidões lhe seguindo. Ele só está a ver boas vestimentas. Oh, atenção, tenha cuidado. Vê que você faça tudo com o modelo que te foi mostrado no mundo. Pode ter muitos detalhes, mas ainda assim, cumpre na íntegra. Eu vim para falar para alguém, e principalmente para os ministros dessa casa, e também para mim mesmo, o ministro sênior dessa casa. Pode ter muitos detalhes, mas ainda assim, nós queremos cumprir na íntegra, como o Senhor nos mostrou, como o Senhor, cada milímetro, cada detalhe, cada cor, cada número, nós queremos obedecer, como o Senhor nos mostrou na visão. Vê que faças tudo segundo o que te foi bom. Alguém aplauda o nome do Senhor Jesus. Ora bachata ramairegas. E esse Moisés, interessante. Êxodo 40, versículo 16, me dá. E tudo fez Moisés, segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. Eu vou contar 1, 2, 3, você vai dizer, assim o fez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sabe, irmão, sabe o que eu espero que aconteça com esse ministério? É quando um dia, mesmo que eu estiver dentro de uma campa, se diga isso, e assim se fez, e assim se fez, como o Senhor desenhou. Há uma situação muito estranha com as igrejas, sabe por quê? Porque a maioria das igrejas que se tornaram seitas, a história mostra que os seus próprios fundadores tinham uma intimidade com Deus. Morreram de alguma forma certos com Deus. Os que vieram depois distorceram a visão, estragaram a visão e não cumpriram. Assim o fez. Não fizeram dessa maneira. Minha oração é que ainda que eu esteja numa campa, se diga, se fez como o Senhor desenhou, se fez como o Senhor mostrou, se fez como o Senhor revelou. Aleluia! E eu vou insistir nisso. Pode ter muitos detalhes, mas mesmo assim cumpre na íntegra. Vou descer na revelação para você entender. Não estamos a usar, né? É dia de festa, não temos pressa, né? Aleluia, tua vontade então. Vai ver. Pode ter muito detalhe, mas que? Cumpra na íntegra. Pode ter muito detalhe, mas cumpra na íntegra. Ministros, servos de Deus, filhos de Deus. Ser filho de Deus tem muito detalhe.
Tem muito? Se você ir nas regras que Paulo mostra para os ministros e servos de Deus, é muito detalhe. Não temos tempo para abrir aqui. Se nós abrir aqui as orientações que Deus vai dar para ministros na boca de Paulo, é muito detalhe. Marido de uma só mulher, íntegro, não dado ao álcool, que cuida bem dos filhos. Mano, tem muito detalhe, mas é para cumprir na íntegra. Pastor, estás a dizer o quê? Você vai precisar de um marido, mas para ter um marido tem muito detalhe. Mas por favor, cumpra na íntegra. A visão e o modelo de Deus é para cumprir na íntegra. Pode ter muito detalhe, mas cumpra na íntegra. Ah, não, é para casar virgem. É detalhe, cumpre na íntegra. É para não se tocar no lugar, ainda não tem que se tocar antes de subir no altar. É verdade, cumpre na íntegra. É para não ter conversas imorais, nem antes de nós casarmos. Sim, é para cumprir na íntegra. Tem muito detalhe, mas é para cumprir na íntegra. Alguém aplauda o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Diga para alguém, não estás a competir com ninguém. Não tenha pressa. Tenha o cuidado de fazer tudo conforme te foi mostrado na visão. Mais uma vez aplauda o nome do Senhor Jesus. E sabe o que me alegra? É que Moisés recebe uma orientação com muito detalhe. E no final dela, a Bíblia vai dizer: Moisés fez tudo conforme Deus havia falado. Isso é uma... Eu encontro essa mesma expressão, né? Esse mesmo pensamento, mas de uma outra forma, na boca de alguém no Novo Testamento. Paulo vai dizer: e combati um bom combate, terminei a carreira. Combate só é bom quando você vence, quando te batem não é bom. Então você está dizendo: combati bom combate é porque venceu. Ele está dizendo: terminei a carreira. É porque ele fez conforme Deus me mostrou na visão. E quando você vai entender, sabe o que é? Uma das provas que Paulo combateu o bom combate e que cumpriu com o propósito pela qual Deus lhe chamou e lhe separou, sabe qual é? É você que está aqui sentado. Porque o evangelho não era para os gentios. Paulo é levantado por Deus para que o evangelho chegue para os gentios. A prova de que Paulo combateu um bom combate e que o ministério dele teve sucesso e cumpriu a visão pela qual Deus havia lhe aparecido, somos nós, aleluia. Porque Paulo pregou para os gentios o evangelho 2000 anos depois, está sendo pregado no Palanca por um jovem que cresceu no Guaiá, chamado Feliz Paulo, aleluia. Paulo cumpriu com a visão, cumpriu com... Quero lhe dizer, se Jesus não voltar cedo, eu sei que posso morrer, mas ainda que eu morra, mesmo que Jesus leva mais 2000 anos para vir, quando ele vir que se cumpra, que se realizou tudo aquilo que ele me mostrou. É isso, Paulo passa 2000 anos depois, mas a visão que ele recebeu de Deus se cumpriu até nos dias de hoje. Aleluia! Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh, isso é interessante. É um Moisés que recebe e cumpre tal como recebeu. Mas algo aqui interessante, sabe qual é? É que dentro da visão que ele recebe, há um detalhe extremamente importante. Esse detalhe é extremamente importante e me dá Êxodo capítulo 36. Vamos lá começar a pegar isto. Qual é o detalhe que é muito... me dá também já, né? Vamos já juntar. Me dá também já Levítico. Me dá Levítico capítulo 26, versículo 11 a 12. E depois me dá Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 3. Ok? Levítico 26, 11 a 12, Apocalipse 21, 1 a 3. Aleluia. Sai isso ou não sai? Glória a Deus. Ok. 11. Ser-vos-ão, pois, exatamente isto. 26, estamos no 11. 26, 11. Exatamente, 26, 11, exatamente. Porém, o meu tabernáculo no meio
Tabernáculo é de quem? Está no nosso meio, mas é dele. Amém? Está no nosso meio, mas é dele. E a minha alma não vos aborrecerá. Dá para pegar outra versão? Outra versão, por favor. Ok. Estabelecerei minha habitação. Ok? Habitação. Diga comigo habitação. Entre vocês. E não os rejeitarei. Se tiver mais uma outra versão, também pode dar. Vamos explorar. Mais uma? Tem mais uma diferente dessa? Ok. Acrescentou lá o jamais, né? Deu mais ênfase. Estabelecerei a minha habitação no meio de vós e não vos rejeitarei jamais. 12. Estarei no meio de vós. Serei o vosso Deus. E vós sereis o meu. Vontade de Deus. Plano de Deus. Qual é? Vou ser vosso Deus e vocês vão ser meu povo. Mas para vocês serem, eu ser vosso Deus e vocês serem meu povo, eu tenho que estabelecer no meio de vocês a minha habitação. Tenho que estabelecer no meio de vocês o meu tabernáculo. Ok. Apocalipse, vai lá. 21:1. Apocalipse 21:1-3. Ok? Então vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não mais existia. Ok? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Diga Nova Jerusalém. Que descia dos céus da parte de Deus. Da parte de quem? Estabelecerei tabernáculo de quem? Meu tabernáculo. Nova Jerusalém que desce do céu da parte de quem? Da parte de Deus. Se é da parte de Deus, é de Deus. Adornada com uma linda noiva. Para o seu esposo amado. 3. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens. Mas o que descia da parte de Deus era o quê? Cidade Santa. Mas essa cidade santa, agora estão a dizer que Deus estabeleceu o seu tabernáculo entre os homens, com as quais ele habitará. Levítico e o outro texto que eu li, está a dizer, Deus disse assim: estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vós. Mas ali João está a ver que o tabernáculo foi estabelecido. Mas esse tabernáculo se entende anteriormente como a cidade que veio da parte de Deus. Deixa eu lhe dizer, nós temos o entendimento de que o tabernáculo representa Jesus, mas eu vim para te dizer que o tabernáculo também representa a igreja. A igreja é a cidade, a noiva que foi vista a ser descida. Lhe viram como cidade a descer, mas quando se estabeleceu como tabernáculo. Come on, deixa eu lhe dizer, em Apocalipse se vê uma noiva que desce e um tabernáculo se estabelece. Mas quero te dizer que antes do Apocalipse se vê um tabernáculo que desce e uma igreja que se estabelece. Significa que há uma relação entre o tabernáculo e a igreja. Ou por outras palavras, o tabernáculo e a igreja estão intrinsecamente ligados. Estabelecerei o meu tabernáculo no meio deles. Vai. O tabernáculo de Deus agora está entre os homens com os quais ele habitará. O tabernáculo está no meio com os quais ele habitará. Eles serão seu povo e o próprio Deus viverá com eles. E será o seu Deus. Essa é a promessa de Levítico. Deus disse: vou estabelecer o meu tabernáculo no vosso meio e vou habitar no meio de vocês. Significa que o que Israel viveu era de alguma forma sombra do que realmente vai vir se estabelecer em Cristo, e que ainda assim a igreja vai viver
nos dias vindouros. Significa que as profecias de Deus, elas vão se cumprindo dependendo da dispensação que se encontramos. Na dispensação da antiga aliança, ela se cumpriu. Deus se relacionando com Israel, Deus foi Deus deles, Deus estava no meio deles. Mas no tempo de Jesus, Jesus veio, Jesus é o tabernáculo verdadeiro, Deus estava nele e os homens se relacionaram com Deus através de Jesus. Mas Jesus foi embora, mandou o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita no meio da sua igreja. E o meio que Deus estabelece para se relacionar com os homens é por meio da sua igreja, por intermédio do seu próprio Espírito. Então, quando estamos a dizer, Ele estabeleceu o tabernáculo, vai estar no meio deles e vai ser Deus deles, isso é uma verdade para a igreja. O tabernáculo foi estabelecido por Jesus Cristo, mas ele é, como é que eu vou dizer? A sua manutenção é feita por meio do Espírito Santo, através da igreja. Jesus já não está mais aqui como o tabernáculo subiu, mas ele ainda está aqui como o tabernáculo, vivendo no meio da sua própria igreja. Aleluia! Mas se calhar você está perguntando, pastor, você foi parar ali por quê? Eu vou alinhar um pouco você dentro desta verdade. O que está acontecendo? Moisés recebe uma visão. E essa visão precisa ser estabelecida na terra como ele viu no céu. Qual é o meu tema? Já esqueceram? Qual era o tema que eu disse? Qual é o tema? Quando você vai ler Êxodo 40, versículo 16, a Bíblia vai dizer que Moisés fez exatamente como Deus lhe revelou, né? O que aconteceu ali? A visão foi respondida. A visão foi... Moisés recebeu a visão e Moisés respondeu à visão positivamente. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Esse é o desejo de Deus para o Mevde. O Mevde recebeu uma visão e o Mevde precisa responder essa visão. No fundo é isso que eu vim pregar para você. Nós temos uma visão, mas nós precisamos responder a essa visão. Pregadores do Mevde, obreiros do Mevde, líderes do Mevde, membros do Mevde, amigos dessa família Mevde, eu vim pregar para vocês nessa manhã. Deus nos deu uma visão e essa visão precisa ser respondida na íntegra. Pode ter muito detalhe, mas precisa ser respondido. Aí quem é inteligente vai perguntar, como é que nós respondemos? Qual é a maneira certa de responder a visão? Nós só lemos o versículo lá à frente que Moisés respondeu à visão. Fez conforme Deus havia mostrado. Mas como é que ele fez isso? Como é que ele conseguiu fazer isso, Alione? Como é que ele conseguiu cumprir e realizar a visão tal qual Deus lhe mostrou? É isso que agora eu quero partilhar com você. A maneira como Moisés funcionou para conseguir responder à visão. Nós queremos responder à visão, meu bebê? Queremos responder à visão? Aplauda fortemente o nome do Senhor Jesus. Então, se nós queremos responder à visão, nós precisamos aprender como... Se nós precisamos responder à visão, nós precisamos responder como? Aprender com Moisés. Porque Moisés é um bom exemplo. Ele cumpriu na íntegra a visão que Deus lhe mostrou. Então vamos aprender com Moisés. Vamos voltar. Já sabem qual é. Êxodo 36. E quero mostrar uma parte de como Moisés trabalhou para cumprir que? A visão. Para responder à visão. A versão do trabalhou, a outra versão que tem o trabalharam. Ok. Assim, depois de Moisés receber a visão, Deus lhe deu todos os detalhes. Moisés convocou o povo e Moisés começou a mostrar para o povo como é que eles deviam responder a essa visão. O que eles tinham que fazer para responder a essa visão? O que era necessário para responder-se a essa visão? O capítulo 35 fala um pouco dessas coisas, mas eu quero começar aqui no capítulo 36 para pegar os detalhes que eu quero partilhar com os irmãos. Então, depois disso, Moisés vai chamar o povo. E uma das coisas que Moisés vai mostrar é que o povo precisava trazer ofertas, né? Precisava oferecer e definir o tipo de ofertas que iam ser tragas para se cumprir a visão do estabelecimento do tabernáculo conforme Deus havia desenhado. Então, aqui com Moisés vamos aprender no capítulo 36, porque Moisés está a continuar então com esse processo de forma prática, como então responder à visão que Deus havia lhe dado. E o que acontece aqui? A Bíblia está a dizer, assim,
trabalharam. Bezalel e Aholiab e todo homem hábil, que o Senhor dera habilidade e inteligência. E você vai ver que a história vai continuar, não vai entrando em vários detalhes, até que vai chegar ali no versículo que nós lemos. E Moisés fez tudo conforme Deus havia falado. Mas eu quero pegar apenas alguns detalhes. Primeiro detalhe, Moisés chamou 2 homens que trabalharão. Pastor, como é que se responde à visão? Se responde à visão, Mardoqueu, trabalhando. Amém? Moisés tem uma visão, mas para essa visão ser respondida, ele precisa encontrar pessoas que vão trabalhar. Precisa encontrar pessoas que trabalharam. Mestre, se nós queremos responder à visão, precisamos trabalhar. Igreja, trabalho, trabalho. Fala menos, trabalhar mais. Fala menos, trabalhar. Se exibir menos, trabalhar. Se responde à visão, trabalhando. Deixa eu lhe dizer alguma coisa. Se você está vendo alguém está ter sucesso, não critica, está a trabalhar, tem trabalho por detrás. Até mesmo aqueles que às vezes nós chamamos de falsos, deixa eu lhe dizer, pode ter um bocado de feitiço aí, mas também trabalho não está a faltar, tem trabalho aí dentro. Não há resultado sem trabalho, é preciso trabalhar. Se queremos responder à visão, queremos ter resultados, mestre, vamos trabalhar duro, vamos trabalhar duro, vamos trabalhar duro. Não se responde visão com moleza pessoal, não se responde visão com preguiça, relaxe. É trabalho duro, aleluia. É todas as quartas-feiras, 18h20 aqui. É todos os sábados, 8 horas, mesmo para fazer frio aqui. É todos os domingos, 9 às 11 aqui. Trabalhar duro. É nos grupos do WhatsApp, mensagem vai, mensagem vem. Pensamento vai, pensamento volta. Ideia vai, print vai, print volta. Documento se constrói, documento se retifica. Pafuleto faz, muda essa imagem, não tá bom, coloca outra imagem. É com trabalho duro que se responde à visão. É trabalho duro. Aleluia. Não, alguém está entendendo o que eu estou a dizer? Não, olha, nós temos aqui algo interessante, que quando parece que Deus tem uma maneira de falar com cada um de nós e com cada igreja. Respeite isso. Há coisas que nós, em 2 anos, já nos sentimos como que coisas que são identidades nossas. E uma delas aqui na nossa igreja é o que nós chamamos de relógio de oração. Sabe o que é isso, relógio de oração? Relógio de oração aqui na nossa igreja, nós entramos aqui sábado, a partir, ou seja, domingo, aquilo é domingo às 0, né? Domingo às 0 até às 6. Às vezes nós dividimos, um grupo que ora das 0 a 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Ou distribuímos 0, 2, 2, 4, 4, 6. Ou também 0, 3, 3, 6. E é muita oração. E aquilo tem se tornado característico nosso. Agora deixa eu lhe dizer alguma coisa. Na semana passada me surpreendi porque me disseram que tem rapazes nossos aqui que responderam ao relógio de oração durante 6 horas de oração. Das 0 às 6. A orar 6 horas de oração. Estou a falar de miúdo que estão a entender que não se responde a visão com moleza, se responde a visão com dureza, com trabalho duro, com oração, dedicação e palavra leve. Precisamos responder a visão, mas é com muito trabalho. A visão que Deus nos deu não é pequena, é grande. Ela carece de muito trabalho. Quando o que te dão é pequeno, você relaxa. Quando o que te dão é leve, você leva com moleza. Mas quando o que te dão é grande, você tem que ser duro, você tem que trabalhar. A Bíblia diz que o preguiçoso morre desejando. Nós vamos continuar a desejar que essa igreja encha, não vai encher se nós não trabalharmos duro. Nós vamos continuar a desejar que pessoas se firmem na palavra, mas nós não queremos ensinar com rigor a palavra, não vai acontecer. Se trabalha duro para se ter resultados, senão você vai morrer como um preguiçoso desejando.
Muito pregador desejando muita coisa, mas ficando só no chupar-dedo. Não quer trabalhar. Há dias estava na net, 3 horas, e vi o Mardoqueu online. Ele me mandou uma mensagem: pai, não se dorme? Ele respondeu: não, velho, eu aproveito essas horas para estudar. Ah! Deus te abençoe, Mardoqueu. Ora com os outros, e para te dizer, eu também aproveito aquelas horas para estudar. Por isso é que se encontramos. Os dois que estudam se encontram na hora de estudar. E você que não gosta de estudar, está dormindo. Aleluia! Trabalho do... Não critica qualquer pessoa em vão. Tem trabalho atrás. Neve, queremos responder? Vamos trabalhar? Fala no irmão que está ao teu lado, bate assim na mão, diga: vamos trabalhar duro. Aplauda fortemente, não sei. E todo homem hábil. Todo homem quer? A quem o Senhor dera habilidade e inteligência. Irmãos, se responde à visão com homens habilidosos. Se responde à visão com homens habilidosos. Se responde à visão com homens inteligentes. Mas sabe o que é mais forte? Homens aos quais Deus é que deu habilidade e inteligência. Ou seja, não se responde à visão de Deus só com uma habilidade natural, só com uma inteligência natural. Não, se responde à visão com uma habilidade que vem de Deus e com uma inteligência que vem. Por isso é que você tem muita gente habilidoso em si mesmo. Não está dando certo. Porque você precisa de uma habilidade que vem de Deus. Você precisa de uma inteligência que vem de Deus. Você precisa de uma sabedoria que vem de Deus. Pergunta a Moisés, que está a tentar coordenar o povo de Israel, ficou tonto. Precisou de uma habilidade que vem de Jetro, que vai lhe dar: olha, faz assim, faz assim, faz assim. Significa que existem dimensões que para você chegar, você precisa de uma habilidade divina, uma inteligência divina. Aleluia! Eu oro que o Senhor nos dê essa inteligência divina. O Senhor nos dê essa sabedoria divina. Porque eu às vezes fico a olhar na internet, você vê mega church, mas como é que se gere 10 mil membros? Me explicam ainda. Como é que é gerir 10 mil membros? Como é que é gerir 50 mil membros? Como é que é gerir isso? 1000 igrejas? Você gere como isso? Não, isso não é possível com uma inteligência terrena. Isso é possível com uma inteligência divina. Aleluia! Que Deus nos dê uma inteligência do alto, uma habilidade do... Se responde à visão com pessoas habilidosas. Sabe o que significa isso? Vamos nos habilitar, mesmo. Vamos nos habilitar. Aleluia! Quem faz o panfleto no ministério não pode ser mais um que só cor vermelha com amarela, verde, tudo junto. Não, tem que ser alguém habilidoso. Mas quando você vai ler, noutra versão, a Bíblia diz: Moisés chamou homens sábios de coração. Ou seja, que tem habilidade do coração. Não é só uma habilidade de fazer, é uma habilidade de ser. Não faz só panfleto bonito, mas ele também tem uma vida na presença de Deus. Não toca só bonito, mas ele também tem uma vida na presença. Sábios de coração, inteligentes de coração, habilidosos de coração. Vamos nos habilitar sim, mas que essa habilidade se associe ao coração, se associe à verdade. Vamos estudar mais. Eu oro que nesta igreja o Senhor me dê pessoas que se formam e terminam universidades, licenciados nessa casa, mestres nessa casa, doutores nessa casa, pessoas com capacidade de marketing e gestão, com uma capacidade extraordinária de gerir, porque Deus nos deu uma grande visão. Vamos nos habilitar mesmo. Sábado, culto de oração. Vocês que não gostam de ouvir no culto de oração, perderam no sábado ontem. Eu orei por todas as pessoas que estavam aqui no culto da seguinte maneira: a Bíblia diz assim: Deus, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Muitas das vezes você só ora por coisas presentes. Você precisa aprender a orar por coisas futuras. Ainda não tens mulher, ora já. Minha mulher, eu já te orava. Ainda não tinha 18 anos, mas já orava pela minha mulher.
Deus me dá uma boa família, me dá uma boa mulher. No tocante a que as coisas futuras. Por todos estavam aqui no culto, no tocante às coisas futuras. Lhes abençoei, cada um. Sim, orei por cada um, no tocante às coisas futuras. Então, eu estou a crer que coisas futuras extraordinárias estão a vir ali. Yeah? Mas algo interessante, alguns, na medida que eu orava por eles, eu orava por coisas que eu já sabia deles, sou pastor deles, eles conhecem. Mas outras coisas, na medida que eu orava, o Espírito Santo trazia uma palavra nova para eles. E eu entregava essa palavra. E alguns deles, Deus trouxe palavras que têm a ver com caminhar mundialmente. E no final da oração, eu perguntei, quais são os que, quando eu profetizei, eu orei, falei de coisas que têm a ver com o mundo, o mundial. E eles levantaram a mão. E eu disse assim, começam já a aprender inglês. Aleluia! Começa já a se habilitar. Quando Deus te dá uma visão, você precisa se preparar para aquela visão. Tem aqui pessoas que Deus lhe disse vai lhe usar no mundo, não fala inglês. Eu entendi essa revelação tarde. Deus já não me falou, vou te usar no mundo. Sempre negligenciei inglês. Mas quem está comigo esses dias sabe do jeito que eu estou a lutar com o inglês. Vou falar. Querido ou não vou falar. Porque eu entendi que Deus me deu uma visão que vai impactar o mundo. Você não pode querer impactar o mundo só com português. Só com que mundo, que Congo, não. Existe uma língua que é mundial. E inglês é mundial, mas aprenda inglês. Você que tem profecias mundiais, fala inglês. What is your name? Se habilita. Mestre, temos uma grande visão. Vamos se habilitar. Sabe? Há muita coisa no meu coração e eu às vezes não consigo vos falar tudo. E às vezes me sinto como Jesus. Tinha muita coisa para falar para os discípulos e não consegue falar tudo ao mesmo tempo. E vai falando aos poucos. Sabem que eu não tenho receio. E quando isso for possível, mandar 10 filhos meus para Estados Unidos para estudar. Porque eu entendi o que Deus tem nessa visão, o que Deus vai fazer. Nós mandamos pessoas a fazer cursos. A banda quase toda fez ali alguns cursos e precisa fazer mais. Né? Tem o pessoal do evangelismo que tem estado a enviar, né, em algumas formações. O Carlos não está, né? Está de viagem, o Carlos está de viagem, está numa formação. Mas tem sido difícil porque financeiramente nós somos limitados. Mas a vontade está lá. Mas sabe por que nós fazemos isso? Porque nós entendemos a grande visão que Deus nos deu. Então se Deus nos deu uma visão grande, nós precisamos nos habilitar para responder essa visão. Tem pessoas que sabem o que está a fazer. Mas tem pessoas que você está a tocar, só está saindo desarrumado. Ele só veio. Só mexeu. Oh, vosso som que é podre, com ele ficou bom. Porque conhece. Se responde uma visão com habilidade e inteligência. Alguém aplaude em nome de Jesus. Para saber e fazer toda. Para fazer o quê? Saber. Obra de Deus não se faz sem saber. Está dando para perceber isso? Obra de Deus não se faz sem. Só está fazendo, não sabe. Não sabe o que é moderar. Só chegou. Ah, Pai do Senhor, irmão. Rebabassata. Irmão, essa desordem toda, não. Está a vida onde? Não sabe fazer. A obra de Deus se faz, sabe? Então temos que aprender. Por isso mesmo, aqui nessa igreja se aprende. Você tem que vir para aprender, tem que sentar. Nós tivemos que parar com o nosso discipulado, porque os irmãos não estavam a se dedicar no discipulado. Aqui não é coisa difícil no domingo, de revelação e embora. Aqui é casa da revelação, mas é casa de ensino. Não é uma revelação atabalhoada que fere doutrina. Não. Ah, porque tu a ver duas pombas, não sei que não tem nada a ver. Não. Doutrina, você precisa aceitar. Paramos com o discipulado, que os irmãos não estavam a responder. Abrimos uma nova turma, os irmãos agora estão a responder. Uma salva de palmas para o discipulado. Precisamos aprender. E nós dizemos que vai chegar um tempo que nenhum obreiro vai servir que não tenha passado no discipulado. Os irmãos ouviram o testemunho da irmã bendita, né? Eu estava lá no quarto, na minha sala, mas estava a ouvir o testemunho dela. Fui impactado.
profundamente pelas Escrituras, essencialmente pelo ensino da palavra nessa casa. Precisamos aprender as Escrituras, sentar. A obra de Deus se faz sabendo. Aleluia. Glórias a Deus. Eu vou começar a correr para encerrar isso. Então é segundo o que o Senhor ordenou. Segundo o que o Senhor ordenou. Avança aí. Vai. Ok. Sabedoria. E a todo homem cujo coração impeliu a se chegar à obra. O coração fez o quê? O coração fez o quê? Significa que se faz a obra de Deus com quê? Se faz a obra de Deus com quê? A Bíblia diz que os muros foram reconstruídos até pela metade, Neemias, né? Porque o coração do povo estava inclinado ao trabalho. Mesmo, se o coração estiver inclinado ao trabalho, não há Sambalat e Tobia que nos para. Porque estamos a fazer uma obra importante. Vamos inclinar o coração nessa obra? Dá para inclinar o coração nessa obra? Ok, avança aí. Avança. Eu preciso ir para a minha conclusão e fechar isso. Então, deixando cada um, ok? Vai, 5. Ok. O povo traz muito mais do que se quer, se precisa. Ou seja, se faz a visão com o povo trazendo. Mas chegou-se a um nível que o povo estava a trazer mais do que se precisava. Eu aprendo duas coisas aqui. Com o povo que traz e com os trabalhadores que recebem. O povo que traz trouxe tanto ao nível que sobejou, ao nível que ultrapassou o que era necessário. Mas os trabalhadores que recebem, depois de receber o que é necessário, disseram assim: não tragam mais, já temos o que é necessário. Sabe o que eu aprendo? Com o povo aprendo motivação para dar. Com os trabalhadores aprendo gestão fiel para realizar a obra. Os trabalhadores não estavam fazendo fumbamão, sabiam o que eles precisavam. Não se trabalha sem saber o que se precisa. Meus irmãos, sabem, se vocês meterem 10 milhões de contas agora na minha mão, eu já sei o que eu vou fazer. Se meterem 40 milhões, 50 milhões, já sei o que eu vou fazer. Vocês vão assustar, isso vai ficar transformado. Porque o bom trabalhador, ele sabe gerir e sabe o que ele está fazendo. E sabe o que ele realmente precisa. Com os trabalhadores aprendo precisão. Não se trabalha respondendo uma visão sem precisão. Nós temos que ser precisos mesmo no que nós fazemos. Mas para se ser preciso, precisa-se de um povo tão motivado a dar que atropela os limites do que se precisam. E dá uma ordem, Moisés, que foram proibidos de trazer mais. Dá para nós proibir de trazer mais? Dá para nós proibirmos de trazer mais? Já? Já podemos proibir? Eu sei que vocês estão céticos, porque normalmente quando se pega nesse texto é para falar de dinheiro, para falar de doações, contribuições. Não estou a deixar de falar disso, mas eu vou encerrar a minha mensagem de uma forma muito profunda e você vai perceber que é muito mais acerca de dinheiro e acerca de doações e acerca de ação de graça a dinheiro. Aleluia! Mas vai. Vai, 6. Estou a terminar aí. Então ordenou Moisés. Ok. O 7. Porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que devia fazer e ainda sobejava. Há uma parte aí, acho que nós pulamos, que a Bíblia diz assim: a cada manhã o povo fazia o quê? Trazia a cada... Isso significa o quê, irmãos? Consistência. Amém? Não se faz a obra de Deus, não se responde à visão sem Não, eu quero ouvir a igreja. Não se faz a obra de Deus sem principalmente os obreiros da igreja. Não se faz a obra de Deus com Irmão, nós precisamos ser consistentes no que nós fazemos. Nós não podemos ter uma banda que ensaia fixe num sábado e no outro sábado todos já não aparecem.
Não podemos ter um protocolo escalado que aparece na primeira semana e na segunda semana já não aparece. Nós não podemos ter moderadores que estão motivados para moderar num mês e no outro mês já não estão mais motivados. Não se faz a obra sem consistência. O povo trazia a cada manhã, a cada dia. E sabe o que eu aprendo nessa questão de a cada manhã? Significa que o povo dormia pensando no que vai dar amanhã. O povo dormia pensando no que vai dar amanhã. Não sei se você está entendendo. O povo dormia pensando no que vai dar amanhã. Irmãos, nós não vamos responder à visão se nós não dormimos pensando nessa visão. Nós não vamos responder à visão se nós não dormimos sonhando com a visão. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes são 1h da manhã, 2h da manhã. Eu e o Edson estamos a trocar mensagens que tem a ver com a igreja. Ué, isso aqui. Sabe por quê? Não estamos a dormir pensando na visão. Não se responde à visão sem dormir pensando na visão. Se eles cada manhã levavam, é porque dormiam pensando no que eles vão levar no dia seguinte. Por favor, pensa. Qual é o contributo que você pode dar na próxima quarta-feira? Qual é o contributo que você pode dar no próximo sábado, no próximo domingo? E não é só acerca de dinheiro, é acerca de você mesmo. Pensa de que forma você pode contribuir a cada dia que passa. O povo trazia a cada dia. E sabe qual é o outro detalhe? Outra versão diz assim: mandaram o povo, proibiram o povo de fazer obras para levar. Fazer obras para levar. O povo fazia obras para levar, para se fazer a obra. Não entenderam? Vamos repetir. O povo fazia obras para levar, para se fazer. Ou seja, a obra feita por Moisés foi resultado de obras feitas pelo povo. O povo fazia obras e levava essas obras, e com essas obras se fez a obra. Irmãos, há uma obra só que é mais interessante do que todas as outras obras. Se nós tivermos que fazer obra, que seja para se cumprir a obra. Se tivermos que fazer obra, que seja para contribuir na obra. Se eu vou cantar, que seja para contribuir na obra. Se eu vou tocar, que seja para contribuir na obra. Se eu vou lançar panfleto, que seja para se cumprir na obra. Se eu vou fazer protocolo, que seja para contribuir na obra. Faziam obras para se fazer a obra. Sabe o que eu quero dizer? Não é acerca de quem faz, é acerca de para quem está a se fazer. Não é acerca de quem canta, é acerca de para quem está a se cantar. Não é acerca de quem prega, é acerca de quem está a se pregar. Por isso aqui não é uma questão do nome do Feliz Paulo, é uma questão do nome de Jesus, porque tudo aqui deve ser feito para Ele. São obras para fazer. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Preciso de 4 pessoas aqui em frente e eu encerro. 4 pessoas, por favor. Glória a Deus. O filho Josué está bonito, aleluia. Uma salva de palmas para o Josué. Glória a Deus. Aleluia. Falta uma pessoa? Vamos encerrar com isso. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, podem virar para mim, por favor? Vamos pegar essas palavras e nós vamos encerrar com isso. A Judite vai ficar com a palavra visão. Não. Vai ficar com a palavra visão, sim. Visão. Vai ficar com a palavra direção. Vai ficar com a palavra ouro. Ok. Exatamente isso. Visão, direção, ouro. O mano aqui vai ficar com a palavra habitação. Ok? Habitação, prata. Na Judite está faltando mais uma palavra. Vou repetir. Visão, direção, ouro, púrpura.
Ajudem a Judita a não esquecer. Vou repetir. Visão, direção, ouro, púrpura. O nosso irmão vai pegar missão, ok? Habitação, prata, carmesim. Posso repetir? Missão, habitação, prata, carmesim. O Josué vai ficar com provisão, bronze, ok? Bronze e branco. Vou repetir. Provisão. Oh, está faltando uma coisa. Provisão, habitação. Não, habitação é isso. Serviço. Provisão, serviço, bronze, branco. Já? Repito, para não esquecer. Provisão, serviço, bronze, branco. A nossa irmã vai finalizar com mantenedores, ok? Mantenedores, ordem, pedra azul. Repito, mantenedores, ordem, pedras azul. Amém? E para parecer que está a acabar, eu fecho o meu esboço para não ter a tentação de voltar lá. Agora eu vou poder virar para aqui para mim. E vamos juntos na igreja. Podemos encerrar junto, igreja? Ainda estão comigo? Ok, vamos então encerrar isso. É daquele lado, né? Começa aqui. O que tem aqui? Visão. Igreja, vamos lá pegar isso, vai? Visão, direção, ouro e púrpura. Missão, habitação, carmesim, prata. Provisão, mais alto, filho. Provisão, serviço, bronze, branco. Mantenedores, ordem, pedra azul. Ok. Vocês são meus bosses. Já fechei os bosses. Vocês são meus bosses. Se vocês perderem as palavras, vão me complicar. Mas vai. Visão. Depois de visão, missão. Começa aqui. Missão. Depois de missão, não. Visão, direção. Direção, ouro. Ouro, púrpura. Vamos só ficar com as primeiras palavras. Vamos deixar as segundas. As primeiras palavras. Missão, provisão, mantenedor. Ok. Toda visão precisa de deve se materializar em uma. Toda missão precisa de uma provisão. É isso? Sim, de uma provisão. E dentro de uma provisão há mantenedores. Pegamos isso? Vamos agora ajustar isso ao nosso texto de Gênesis capítulo 36. O que é que está a acontecer aqui? Eu disse que todo homem responde à visão de quem? De forma correta está a responder à visão de quem? Deve responder à visão de Deus. Esse é o plano de Deus. Para nós respondermos à sua visão, à sua vontade. Ou seja, significa que o verdadeiro visionário quem é? É Deus. O verdadeiro visionário é Deus. Mas, como Deus já veio de carne e osso e voltou embora, precisa de alguém que responda de carne e osso aqui na terra. E aqui na terra ele precisa de um homem que seja esse representante da sua visão, em que nós chamamos também de quê? De visionário. No fundo, essa visão não é da pessoa, essa visão é de Deus. Então essa coisa de você ter muita vaidade, minha visão, não é tua visão, é visão de Deus. Por isso é que estamos a fazer besteira, sabe por quê? Porque achamos que a visão é nossa e você quer fazer da tua maneira. Moisés, a visão não é tua, as medidas do tabernáculo não são tuas, as cores a serem usadas não são tuas, os tecidos a serem usados não são teus. Deus é que define. Visão não é tua, visão é dele. Obra não é tua, obra é dele. Igreja não é tua, igreja é dele. Deus só te deu para gerir e conduzir. Por favor, se certifica de estar a fazer da maneira como você viu na visão. Então Moisés vê uma visão. Come on.
Quando Moisés se apresenta para o povo, ele se apresenta como o visionário. Mas quando Moisés está diante de Deus, ele está como aquele que recebe a visão. Deixa-lhe dizer, todo visionário, no fundo, é um receptor de visão. Por favor, quando você está aí a entregar a visão, não se esqueça que você recebeu visão. E o que você está dando não é teu, é de quem você recebeu. Então Moisés é o visionário, mas representando quem? Deus. Eu sou um visionário nessa igreja, mas representando quem? O Senhor. Não é como eu quero, é como Deus quer. Aleluia. Agora vê o que é interessante. Moisés está a representar Deus. Isso já ficou explicado. Se isso já ficou explicado, significa que eu posso a partir de agora começar a considerar Moisés como o visionário. Então, Moisés sendo um visionário, ele precisou de pessoas que trabalhassem. Trabalho é missão. Não há missão sem trabalho. Se você ainda não está a trabalhar, você não está em missão. Quem estava aí no encerramento do Cojores, o mais velho de cá explicou isso excelentemente. Se você não está a trabalhar, você não está numa missão. Ou seja, toda visão deve responder a uma missão. E na missão se tem trabalho. Então Moisés, que é o visionário, ele precisa de pessoas que trabalham. Ele vai escolher, ok? Os dois homens aí que são citados, o nome agora foge. Ele escolhe esses dois homens que iriam trabalhar. Pastor, o que é que você está dizendo? Eu sou visionário, mas eu preciso de pessoas que trabalham nessa igreja. Eu sou visionário, mas eu preciso de pessoas que trabalham. A visão não vai se cumprir se não tiver pessoas que trabalhem. Deixa-lhe dizer, isso é lindo que eu vou dizer. Por mais que uma visão seja linda e bela, extraordinária, colorida no papel ou na maneira de se falar, ela não tem valor enquanto não se materializar. Ou pelo menos ela não vai se materializar enquanto não tiver pessoas a trabalhar. Então, fracassado é feliz Paulo com a visão dele bem bonita, se ele não tiver obreiros que verdadeiramente decidam trabalhar. Pastor, o que é que você está a dizer? Estou a dizer para vocês que eu preciso de vocês. Maurício, eu preciso de você. Alione, eu preciso de você. Simalto, eu preciso de você. Eu preciso de vocês. Por mais que eu seja um visionário, eu preciso de pessoas que realmente decidam trabalhar. E como aprendemos, não trabalhar leve, trabalhar duro. Por mais que a visão seja linda, nós precisamos de pessoas que trabalhem duro. Aleluia. Então, e esse trabalho se transforma em uma missão. Moisés chamou os que trabalharam. Mas o trabalho precisa de uma provisão. Mas nós temos aprendido que Deus é o Jeová Jireh, que é o Deus de quem? Da provisão. E aprendemos muito lindo com nossos irmãos congoleses. Eles batem fortemente nisso quando dizem, quando Deus dá uma visão, Ele dá uma. E graças a Deus nós temos experimentado essa provisão de Deus nessa igreja. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, toda visão vai precisar de uma provisão. Só que essa provisão vem de quem, irmãos? De Deus. Essa provisão vem de Deus. Mas essa provisão vem de Deus por intermédio da mão dos homens. Alguém está entendendo? Deus é que é o provedor, mas a provisão vem por meio da mão dos homens. Por isso é que a sequência há um visionário que precisa de trabalhadores que certamente devem contar com a provisão do Senhor e que necessariamente precisam de mantenedores que respondam isso. Pastor, estás a dizer o quê? Se responde à visão trabalhando, contando com a provisão de Deus e contando com doadores e mantenedores. Mestre, não vamos cumprir essa visão e responder essa visão se nós não doarmos, se nós não ofertarmos, se nós não dizimarmos, se nós não contribuirmos, se nós não nos transformamos em mantenedores para essa visão. Deixa eu lhe dizer, dinheiro é bom, a raiz do mal, ok? O amor ao dinheiro é que é a raiz de todo mal, mas o dinheiro em si é bom. Deixa eu lhe dizer, o dinheiro é um acelerador, meus irmãos. O dinheiro é um acelerador. Tá a ver esse calor que está a fazer aqui?
é mesmo só porque não tem dinheiro. Porque se tivesse dinheiro já é até AC. Dinheiro é acelerador. Nós precisamos do medo de pessoas que se levantam e digam assim: vamos apoiar essa obra, vamos doar, vamos nos transformar em mantenedor. E deixa eu dizer, quando, oh boy, o visionário responde, é uma questão de resposta. Diga ao teu irmão, é uma questão de respostas. O visionário responde à visão que recebeu. O trabalhador executa a visão que vem do visionário. A provisão sustenta a missão que está a ser feita. E o mantenedor responde à necessidade de Deus de prover. No fundo, esse responde, esse responde, esse responde, esse responde. Ou seja, visionário responde a Deus como visionário. Os trabalhadores respondem ao visionário. Deus responde a todo o trabalho que está a ser feito. Ou seja, quando você trabalha duro, Deus responde. Quando você se dedica, Deus responde com provisão. Quando você se entrega, Deus responde com provisão. Mesmo, vamos só dar duro, provisão de Deus vai vir. Quando você trabalha, Deus traz a provisão dele. E mantenedor responde à necessidade de Deus fazer o quê? Prover. Sabe o que significa? Quando você está a dar, no fundo, você está a responder uma necessidade de Deus de prover na terra. Alguém entendeu o que eu disse? Quando você dá, quando você é mantenedor, no fundo, você está a responder à necessidade de Deus de fazer o quê? De prover. Pessoal, olha aqui comigo. A necessidade de quê? Quando você dá, você está entrando na visão de quem? Na visão de Deus. Quando você dá, você entra na visão de Deus. Quando você está dando, você responde à necessidade de Deus de fazer o quê? De prover. E você acha que você vai se colocar alinhado com Deus e você não vai beneficiar? Quando você sustenta a obra de Deus, Deus te sustenta. Há 2 domingos ou 3, fiz uma reunião com todos os casados, noivos e namorados. Namoro sério, mais uma vez. Aqui na igreja. E conversamos com relação a algumas coisas, algumas necessidades, alguns desafios. No final, 2 irmãos me puxaram. Um irmão me puxou com auxílio de algum que eu sempre sabia que também tem direção para isso. Disse assim: pastor, nós precisamos de um grupo de apoio aqui na igreja? Na igreja. Por que nós não criamos um grupo de apoio? Disse, sim, nós precisamos. E eu comecei a falar para eles na reunião. Existem pastores americanos que, bilionários, sentam assim e dizem assim: vamos dar garra nesse pastor. Imagina 4 bilionários sentam, vamos pilhar esse pastor, vamos lhe dar garra. E o ministério dele, porque o dinheiro é um acelerar. Será que Deus pode me dar pessoas dentro dessa igreja, financeiramente, que dizem assim: vamos pilhar o pastor. Vamos lhe meter na televisão. Vamos lhe meter na rádio. Deus pode me dar essas pessoas. Mantenedores precisam responder o quê? Há publicações minhas no Facebook que eu já vi pessoas que aparecem lá e dizem: uau, essa mensagem é para estar na televisão. Irmão, é para estar na televisão, mas na televisão pagam. Na rádio pagam. Precisamos de mantenedores que vão apoiar a obra de Deus. Quando você responde aqui, você está a se alinhar a Deus. Amém? Eu estou já a encerrar mesmo. Ok. Então, deu para pegar essa sequência, né? As segundas palavras quais eram? Direção. Habitação. Serviço. Ordem. Aqui é a questão do tabernáculo. Deus mandou Moisés estabelecer o tabernáculo. Ao estabelecer o tabernáculo, qual é a primeira palavra? Direção. No fundo, o tabernáculo também era uma forma de direcionar o povo. Porque a Bíblia diz que quando a nuvem parava, eles montavam o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava, desmontavam o tabernáculo e continuavam a andar. No fundo, o tabernáculo era uma expressão de peregrinação. Porque era montar, desmontar, e também dava alguma direção associada à nuvem que os conduzia. Ok? Então, o que eu estou a querer dizer aqui é que o tabernáculo vai trazer para você direção, mas ao mesmo tempo que o tabernáculo dá direção, o tabernáculo é uma habitação.
Porque Deus disse, eu vou habitar no meio de quem? De vocês, por meio do tabernáculo. Então, no fundo, Deus, por meio do tabernáculo, dirige o povo e habita no meio do povo. No fundo, nós, por meio da pessoa de Cristo que habita em nós temos uma direção e somos uma habitação, onde Deus mora. E na medida que habita, estabelece-se serviços, porque dentro do tabernáculo era prestado o quê? Serviços. E tinha um grupo específico que servia. Então o tabernáculo dava direção, o tabernáculo dava era uma habitação, mas o tabernáculo também permitia o serviço. E finalmente o tabernáculo permitia ordem, porque no tabernáculo tinha ordem dos sacerdotes na maneira de servir, tinha ordem das tribos, como é que tinham que se posicionar em volta à tenda, né? 4 tribos nesse lado, no sul, 4 tribos no fundo, o tabernáculo é que permitia, né, a ordem. Então o que eu estou a querer dizer é que não se responde uma visão sem direção, não se responde uma visão sem ser uma habitação, Deus habitando no meio de nós. Não se responde uma visão sem serviço e não se responde uma visão sem ordem. Pastor Feliz, estás a dizer que essa igreja precisa ter direção? Não pode acordar e de repente agora está a dar água e depois amanhã já não é água, é sal, depois já não é sal. Não, a igreja precisa ter direção, e a direção é do Espírito, a direção é da nuvem, a nuvem que define a direção. A igreja tem que ter direção, tem que saber onde está aí. Acordou, culto de libertação. Acordou, culto de cura. Acordou, culto de vela. Jovem, qual é a direção da igreja? A igreja tem aonde? Se responde à visão, tendo uma direção. Deixa eu lhe dizer, essa igreja tem direção. Sabemos aonde estamos aí. Por isso nós estamos constantemente a dizer, estamos aí em algum lugar. Porque a igreja tem direção. E se tem direção, precisa ser uma habitação. Nós não temos só direção, mas nós somos uma habitação. Por isso nós estamos a dizer que nós somos El Shammah. El Shammah significa Deus presente, Deus habita, Deus está. Muita gente já entrou por essa porta, cultuou e no final veio dizer, pastor, Deus te abençoe, eu senti Deus nesse lugar. Não, é para dizer que aqui é El Shammah, Deus está aqui, a presença de Deus. Não temos só direção, mas somos uma habitação. Não somos só uma habitação, nós estamos a servir. Não estamos só a servir, precisamos fazê-lo com ordem, tem hierarquia. Membro ou obreiro que desobedece o líder vai na disciplina. Andar torto, 3 damas aqui no meio da igreja. Primeiro que para ter 3 damas aqui no meio, para ter um já é difícil, vai receber não, porque vão estar alinhando. Agora ter 3 aqui, eu não sei se vai acontecer, já é difícil, mas se acontecer, vamos um pouco, ordem. A igreja precisa de ter ordem. Se responde visão com ordem. Vou avançar nas outras palavras. A terceira qual é? Ouro, prata, bronze, metro. Eu sabia que vocês estavam à espera para chegar nessas partes, né? Ouro, o que significa? O tabernáculo foi montado com coisas de quê? De ouro. Ouro significa divindade. Prata significa redenção. Bronze significa julgamento, ok? Pedra, é isso? Pedra significa preciosidade. Ou seja, esses 4 elementos, ouro representa a divindade de Jesus, prata representa Jesus, aquele que nos redimiu, bronze representa Jesus que levou ao nosso julgamento, pedra representa as preciosidades de Jesus. Pastor, estás a dizer o quê? Eu estou a dizer que se responde à visão tendo a verdadeira divindade no nosso meio. E a verdadeira divindade não é outra, a não ser Cristo no nosso meio. Por isso você vai ouvir Cristo do princípio ao fim nessa igreja. É acerca dele, não é acerca de nós. É a divindade em nosso meio. Se responde à visão com a divindade que é a pessoa de Jesus. Se faz a obra de Deus na terra, mas com as coisas do céu, com a visão do céu. É uma questão de responder à divindade. Por isso a visão tem ouro. Diga, a visão tem ouro.
Diga, essa visão tem ouro. Vale a pena responder uma visão que tem ouro. Não, diga, vale a pena responder uma visão que tem ouro. Prata, redenção. Deixa eu lhe dizer, aqui não tem só divindade. Aqui estão presentes os que foram redimidos de verdade. Lavados no sangue de Jesus, regenerados, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nós não queremos pessoas que estão aqui há 10 anos, não muda, sempre a mesma pessoa, sempre o mesmo malandro, sempre o mesmo mentiroso, sempre o mesmo homem que não cresce. Não, você precisa viver a regeneração, precisa viver a redenção. É uma igreja de redimidos. Aleluia. Bronze, aqui é uma igreja daqueles as suas culpas todas foram julgadas em Jesus. Já não há condenados aqui. Jesus pagou o preço em teu lugar. Ele carregou o teu julgamento. O castigo que nos dava a paz estava sobre ele. Você que anda longe de Deus, deixa eu te dizer, volta para ele. Para de sofrer. Jesus pagou o preço para você. Receba apenas o teu perdão e viva agrandando a Deus. Como é que se responde à visão? Com divindade. Como é que se responde à visão? Sendo redimidos. Como é que nós queremos responder uma visão se nem convertidos de verdade nós somos? Quer fazer parte do grupo coral, mas ainda quer usar Tchuna Baby? Não funciona. Tem que manifestar a verdadeira redenção, tem que ser redimido. Responde-se divindade com redenção, com vida transformada. E na medida que se responde assim, se serve de forma fiel. E na medida que se serve de forma fiel, se vive e se flui nas preciosidades de Deus. Jesus tem as suas preciosidades. Deixa eu te dizer, o cristianismo é muito mais do que ir no domingo na igreja e voltar para casa. Existem dimensões de Cristo que você pode usufruir, preciosidades. Boaz é conhecido como alguém que era rico para redimir Ruth. Mas é rico em quê? Rico em Cristo. Você não precisa só se converter, você precisa viver as riquezas de Cristo. Você precisa viver a verdadeira vida de Deus. Você precisa manifestar os frutos do Espírito Santo. São as preciosidades em Deus. Como é que você cristão não manifesta bondade? É cristão, não manifesta fé. É cristão, não manifesta paciência. Falta de preciosidade. Se responde à visão com preciosidades de Cristo em nós. Viva as preciosidades de Cristo. Finalmente, púrpura. Depois, carmesim. Depois, branco. Azul. Púrpura significa realeza. Carmesim significa sacrifício. Branco significa santidade, pureza. Azul significa, mais uma vez, o que é divino. Ok? Azul é cor do céu. No fundo, o que você tem aqui, sabe o que? São os 4 evangelhos. Mateus, rei, realeza, púrpura. Marcos, servo. Jesus é como servo. Sacrifício, carmesim. Ok? Lucas, homem. Jesus é o homem puro, santo, que não pecou, não teve mácula aqui na terra. E por fim, João, azul, divindade. Jesus é a águia. Jesus é o verdadeiro Deus. Pastor, como é que se responde à visão? Se responde à visão com realeza, sacrifício, santidade e pureza e com divindade. Mas tudo isso está em quem? Em Cristo Jesus. Pastor, o que você está a dizer? Eu estou a dizer que se responde à visão dando Cristo. Você precisa responder a Deus oferecendo para Ele Cristo. Ou seja, se serve a Cristo dando Cristo. Tabernáculo quem é? Cristo. As obras que foram levadas, todas representam o quê? Ou seja, se constrói Cristo com Cristo, se dá Cristo a Cristo. Não queira dar você a Cristo, dê Cristo a Cristo. Muita gente está a dar o que é dele para que não. Deus não recebe o que é teu. Deus recebe o que é de Cristo. Deus não recebe a tua maneira de fazer. Deus recebe a maneira dele de fazer. Por isso é que se estabeleceu. Vocês vão vir doar, mas vão doar coisas dessa cor, dessa cor, dessa cor, desse material, desse material, desse material, porque você não pode dar da tua maneira, você tem que dar da maneira de Cristo. Para finalizar, eu estou a dizer, se responde à visão vivendo Cristo,
Viva Cristo no teu falar. Viva Cristo no teu andar. Viva Cristo na tua maneira. Se coloca em